Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto que qualquer dentista escutou falar desde os primeiros períodos da universidade, que vai ser proteção pulpar. Porque tudo que a gente faz na polpa visa proteger aquilo que é natural, aquilo que é biológico, né? Que vai ser a proteção da polpa. Então, muito se pergunta, na década de 90, né, muito se falava do ácido na dentina, que poderia ter efeito nocivo para a polpa e assim por diante. Isso é uma coisa que não se discute mais, né? O ácido em dentina é uma realidade há vários e vários anos. Então, mas qual que é o melhor protetor pulpar? O hidróxido de cálcio, o ionômero de vidro ou hibridização com sistema adesivo? Fala assim, todos os três vão funcionar. Como não existe nenhum material ideal, nós temos que pesar na balança o que nós queremos e quais são os prós e contras. E nessa pesagem que nós vamos fazer, nessa medição, nós vamos tirar aquilo que vai ser o mais aceitável para o nosso paciente. Então, se eu fizer uma restauração, não estou falando mais de amálgama, né? Porque hoje é raro a gente ter que escutar alguma coisa sobre amálgama, que já está há muitos anos no mercado, mas em resina ou em cavidades profundas, médias ou rasas, independente do que for, nós temos que entender primeiro os princípios biológicos. Como o próprio nome diz, o material protetor pulpar, a finalidade primária é proteger a polpa. E como que a gente protege essa polpa? Primeiramente, vedando os túbulos dentinários, impedindo também que toxinas de bactéria possam atingir a polpa, provocando uma pulpite, seja ela reversível ou irreversível, que no próprio preparo cavitário nós já vamos gerar uma pulpite reversível. Outra função, que seja bactericida, bacteriostático, isolante térmico e elétrico e assim por diante. Então todo material vai ter a sua qualidade, vai ter a sua deficiência. O hidróxido de cálcio, por exemplo, material talvez mais antigo que tenha no mercado para proteção pulpar, ele tem a excelente qualidade que é acelerar a formação de dentina reparadora. Por que acelerar? Porque uma polpa sadia, qualquer agressão feita a ela vai provocar a formação de dentina reparadora. Mas o hidróxido de cálcio, apesar de ser também agressivo à polpa inicialmente, porque depois a capacidade tamponante da dentina vai suavizar essa agressão, o hidróxido de cálcio vai acelerar o meu procedimento de formação de dentina reparadora. Então, se eu colocar o hidróxido de cálcio, eu gosto. Beleza, eu acho ótimo, pode colocar. Eu vou colocar uma resina por cima? Não, aí está errado. Então, se eu for colocar o hidróxido de cálcio, eu tenho que ter uma barreira que vai funcionar também como uma barreira mecânica, que é o ionômero de vidro, e depois colocar a minha resina em cima desse ionômero de vidro que foi colocado em cima do meu hidróxido de cálcio. Ah, mas então, sempre que eu colocar hidróxido de cálcio para restaurar com resina, eu tenho que colocar o ionômero de vidro? Sim, você tem que colocar o ionômero de vidro. Mas eu posso optar também de não utilizar o hidróxido de cálcio. Eu não estou defendendo nenhuma da teoria. Todas as teorias estão corretas. Assim como já falei nos vídeos anteriores, qual que é o melhor adesivo? Os adesivos, 3 tipos de adesivo funcionam muito bem, desde que saiba como é que utiliza. Mas então eu não vou usar hidróxido de cálcio, porque o hidróxido de cálcio vai ter uma desvantagem que ele não vai ter uma adesão nem micromecânica e com a dentina subjacente e nem com a minha resina composta que eu vou restaurar e nem com o meu ionômero de vidro. Então eu não quero usar hidróxido de cálcio porque eu acho que as qualidades dele são maiores do que os benefícios que eu vou utilizar. Então eu vou utilizar o meu ionômero de vidro. Excelente material como protetor pulpar. Também é um material. Ah, mas qual que é a resposta que eu mais escuto quando eu pergunto? Ah, mas qual que é a principal função do ionômero de vidro como protetor pulpar? A liberação de flúor. Não. Como base de proteção pulpar, ele não libera flúor, porque numa restauração bem feita, aquela cavidade está vedada e não tem contato com o meio bucal, não tendo a liberação de flúor. Então, para que eu vou usar o ionômero de vidro? A principal função do ionômero de vidro como proteção pulpar é o coeficiente de expansão térmica e o módulo de elasticidade compatível com a dentina. Sim, uma grande vantagem do ionômero de vidro. Mas, Guilherme, mas e se eu não quiser usar o ionômero de vidro? E qual seria a desvantagem? A desvantagem do ionômero de vidro, nesse caso, com proteção pulpar, vai ser uma falta de uma adesão mais confiável, mais resistente aos meus tecidos circundantes e também à minha resina composta. Bom, então, nós já pesamos os dois materiais,
reais hidróxido de cálcio e o número de vidro, pesando prós e contras. E sobrou um, que agora é hibridização. Mas o que é hibridização? É a proteção pulpar feita através com sistemas adesivos. Mas qual que é a grande vantagem, na minha opinião, que é a proteção que eu utilizo, independente da cavidade, eu utilizo proteção pulpar somente com o sistema adesivo, a não ser que esteja muito profundo, eu já estou vendo aquela polpa, aquele rosado da polpa aí, não. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que nesse caso não usaria adesivo. Mas o que você vê de vantagem no adesivo? Na verdade, eu só vejo vantagem no adesivo, porque ele tem uma capacidade, como ele tem um peso molecular menor, tem uma capacidade de penetrar até 5 micrômetros no interior dos túbulos dentinários, formando os tags de resina ou resin tags, e aquilo ali vai impedir que toxinas nocivas à polpa possam penetrar. E ainda assim vai impedir o que eu não falo sensibilidade pós-operatória, que eu falei, não, eu não tenho sensibilidade pós-operatória com restaurações direto de resina composta, porque eu acredito nos meus sistemas adesivos, que eles vão penetrar no interior dos túbulos dentinários, vedando, e o paciente só vai sentir dor se esses túbulos estiverem abertos e esse fluido do interior dos túbulos dentinários movimentarem. Porque quando eles movimentam, eles vão atingir a base das células sensoriais de Langstroth e aí transmite ao cérebro como se fosse dor, que é uma teoria muito antiga, que é a teoria da hidrodinâmica. Então eu consigo, mesmo em cavidades profundas, isso não é uma teoria minha, uma teoria que está na literatura e que eu aprendi muito com alguns mestres na minha vida, entre eles professor Geraldine e Marcos Vargas da Universidade de Haia e professor Fernando Carvalho Júnior daqui de Belo Horizonte. Então eu preciso que haja em cavidades profundas com o meu sistema adesivo, aonde eu vou ter mais água e menos fibra colágena, eu preciso de uma saturação maior dos meus monômeros. E aí sim eu consigo uma longevidade da minha restauração, sem que haja percolação, obviamente com microinfiltração, e que também não tenha sensibilidade pós-operatória, porque eu vou conseguir penetrar, obviamente não 100%, mas ter uma condição de aonde foi removido aquela hidroxiapatita entre as fibras colágenas vai ser preenchido com meus monômeros resinosos. Bom, mas qual que é a desvantagem? Só falou vantagem. Não, nós temos obviamente a desvantagem também, que se eles não tiverem bem polimerizados, eles vão ser tóxicos à polpa. Então, como eu já falei na fotopolimerização, a gente tem que saber polimerizar a minha quantidade adesiva. Segundo, eles têm o problema de, ao longo do tempo, absorver água e provocar uma hidrólise da minha interface adesiva, que passa também a ser um problema que vem minimizando ao longo com os adesivos autocondicionantes ou os adesivos pela técnica convencional com ácido fosfórico utilizado da forma correta, mas como já falei em vídeos anteriores, ele é um pouco mais sensível. Então, qual dos 3 protetores pulpares é o ideal? A resposta é os 3, desde que eu saiba utilizar e principalmente como utilizar.